Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesso perna gratia, quae tu creasti pectora. Vidit seris Paracletus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dextre Dei tu digitus, turite promissum Patris, sermone editans scutura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Querido irmão, querida irmã, a partir desse vídeo, eu convido você a caminharmos juntos num aprofundamento sobre os sacramentos da Igreja. Serão alguns vídeos, hoje veremos de maneira muito especial esta introdução sobre, maneira geral, o que a Igreja afirma sobre os sacramentos, o que se é falado sobre os sacramentos, e a partir de então nós vamos progredindo, formação por formação, para que de uma forma mais clara, mais consciente, nós possamos entender de que se trata realmente os sacramentos da Igreja e também a vivenciarmos. O objetivo final é esse, a termos uma vivência mais profunda dos sacramentos da Igreja, isto é, uma vida sacramental. Vamos fazer esse caminho juntos? Vamos entender melhor esta riqueza, esse tesouro da Igreja, como Deus se manifesta e nos acompanha através dos sacramentos? Eu gostaria de partir nessa introdução de um versículo da Sagrada Escritura, de uma promessa que nosso Senhor Jesus Cristo fez. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, versículo 20, logo ali no momento da ascensão de nosso Senhor, Jesus diz assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. O Senhor fez uma promessa, primeiramente aos seus apóstolos, aos que estavam ali, vivenciando com Ele aquele momento. Só que nós sabemos que as palavras de Jesus não são palavras meramente históricas. Em outro trecho do Evangelho, Jesus vai falar: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. O Senhor permanece no meio de nós. A sua promessa se cumpre dia a dia. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. De que maneira que isso se cumpre? De forma bem concreta, de forma bem palpável. De maneira que não só sentimos, porque também corremos o risco de viver aquela fé muito sentimentalista. Hoje eu sinto a presença de Deus, amanhã eu não sinto a presença de Deus.
E isso depende muito do meu estado de humor, do meu estado de espírito, como eu estou aquele dia. Os sacramentos em si não trata de forma alguma do nosso estado de espírito no sentido de hoje eu sinto, amanhã eu não sinto. Os sacramentos são formas concretas que Jesus instituiu e a igreja, entendendo o Evangelho no decorrer da sua caminhada, do seu processo de maturidade, foi então delineando quais são esses sacramentos, porque eles são formas muito concretas, muito palpáveis, de independente de eu sentir ou não sentir. Hoje estou bem, amanhã não estou. Eu não dependo disso para saber que Jesus está comigo, que Jesus me acompanha. Basta eu crer. E mesmo que eu não creia, depois eu me explico, nós vamos entender isso. Jesus ali está. Um exemplo, vamos pegar aqui o sacramento da Eucaristia. Eu posso não crer que Jesus está presente na Eucaristia. Uma pessoa pode não crer, mas isso não significa que Jesus não está presente na Eucaristia. Ele ali está. Por quê? Porque ali nós temos, e depois nós vamos entender no decorrer das formações isso, nós temos a matéria correta que foi usada, a fórmula correta que foi pronunciada, e ali Jesus está. Ali está o Senhor. O ministro ordenado pronunciou as palavras, usou o pão e o vinho, né? E Jesus ali se fez presente, sacramentalmente no pão e no vinho. Posso crer ou não crer, mas eu não dependo desse crer ou não crer para que Jesus esteja ali ou não esteja ali. Ele está, porque assim Deus o quis. Os sacramentos, então, são formas palpáveis, formas certas de que ali Deus se manifesta, de que ali Deus está. E é esta caminhada que eu convido você a fazer, nessas formações, nesses vídeos simples, que não são longos, para justamente você poder ouvir mais de uma vez e refletir, rezar com tudo isso, para poder então viver de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais sólida, uma vida sacramental. Nós vamos usar material base, o Catecismo da Igreja Católica, e vamos usar também esta obra teológica muito preciosa, Teologia da Perfeição Cristã, do padre Antônio Royo Marim. Foi um sacerdote dominicano, não tem nem palavras para descrever, né? Uma mente brilhante, um coração possuído por Deus e que presenteou a igreja com esta obra maravilhosa. Nós vamos usar esses dois livros de base. Eu acredito que a Sagrada Escritura, depois da Sagrada Escritura, o nosso livro de cabeceira deveria de ser este, o Catecismo da Igreja Católica. E depois do Catecismo da Igreja Católica, eu indicaria este, Teologia da Perfeição Cristã, que foi publicado recentemente em língua portuguesa pela editora Magnificat. É uma obra que vale a pena investir, vale a pena você ter. Então vamos lá, vamos começar pelo Catecismo da Igreja Católica. Vamos entender um pouco sobre o que a Igreja fala sobre os sacramentos. No parágrafo 1076, o Catecismo nos diz assim: no dia de Pentecostes, pela efusão do Espírito Santo, a Igreja é manifestada ao mundo. O dom do Espírito inaugura um tempo novo na dispensação do mistério. O tempo da Igreja, durante o qual Cristo manifesta
torna presente e comunica sua obra de salvação pela liturgia de sua igreja, até que ele venha. Durante esse tempo da igreja, Cristo vive e age em sua igreja e com ela de forma nova, própria deste tempo novo. Age pelos sacramentos, isto é, que a tradição comum do Oriente e do Ocidente chama de economia sacramental. Esta consiste na comunicação ou dispensação dos frutos do mistério pascal de Cristo na celebração da liturgia sacramental da Igreja. Então veja, o que o Catecismo da Igreja Católica está falando para nós? A partir de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Maria, que estão ali naquele cenáculo, naquela sala chamada cenáculo em Jerusalém, ali onde acontece a efusão do Espírito Santo, há a manifestação da igreja no mundo. A igreja nasce na cruz, do coração aberto de nosso Senhor, porém a sua manifestação acontece a partir de Pentecostes. E o dom do Espírito, isto é, o Espírito que foi derramado, inaugura um tempo novo na dispensação do mistério, isto é, há uma nova maneira de agir de Cristo, inaugurado pelo Espírito Santo, a partir do momento do seu derramamento. E esta maneira nova, nos diz a Igreja, é nos comunicada pela liturgia da Igreja, até que o Senhor venha, isto é, até que Ele volte. Durante este tempo da Igreja, Cristo vive e age em sua Igreja, e com ela, de forma nova, própria deste tempo novo, age pelos sacramentos. Então isso, tanto a Igreja do Ocidente, que é aqui onde nós estamos, como a Igreja do Oriente, que é aquela tradição ortodoxa, ali, não só ortodoxa, né? Nós temos vários ritos, mas a afirmação, tanto do Oriente como do Ocidente, Cristo age, se manifesta, comunica o seu mistério através dos sacramentos. Então, os sacramentos, para nós que somos católicos, lembrando que essa formação é para nós católicos. Então, se você que está assistindo esse vídeo, você não é católico, você não é obrigado, a acreditar nisso. Eu estou falando aqui para os batizados na Igreja Católica, que mesmo que por um motivo ou outro tenham sido depois, entre aspas, rebatizados em outra igreja, você essencialmente é católico, porque o batismo ele produz na alma do ser humano uma marca indelével, não dá para apagar. Então mesmo que você diga, eu renuncio ao meu batismo católico, não é possível, porque aquilo que Deus colocou, só Deus pode tirar. Então, e Deus não tira porque Ele não se contradiz. Então, estou dizendo para os católicos, para você que é católico, você que foi batizado na Igreja Católica, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ali onde você recebeu a imersão ou a ablução, você recebeu a água benta, aquela água que foi derramada sobre a sua cabeça, ou você foi mergulhado ali na água. Isso geralmente acontece com as crianças. Existe uma forma própria, dentro da doutrina católica, da espiritualidade católica, de Deus comunicar o seu mistério. Isso se chama via sacramental, que no Catecismo da Igreja Católica também vai receber o nome de economia sacramental. É a forma de Deus agir, a forma de Deus se manifestar, de comunicar muito particularmente a sua graça. Mas daí surgem aquelas outras questões. E quando eu tenho a minha oração pessoal na minha casa, Deus não comunica a sua graça? Quando eu rezo o meu terço, Deus não comunica a sua graça? Quando eu me coloco ali, naquele momento de meditação da palavra de Deus, Deus não comunica a sua graça? Sim, Deus comunica a sua graça em tudo isso. Mas
esses momentos que são importantíssimos, que não podem ser desprezados, eles não substituem os sacramentos da igreja, de forma alguma. Por isso que eu não posso falar assim, eu não vou na missa, eu vou rezar aqui em casa mesmo. Não dá, não dá. Eu não vou me confessar com o padre, eu vou falar meus pecados direto para Deus e Deus vai me perdoar. Veja, Deus quis o sacramento. Se Ele quis o sacramento, não é uma escolha minha agora querer viver uma vida sacramental ou não. É lógico que eu tenho a liberdade, mas se eu me digo católico, para isso ser uma verdade, não ser uma afirmação falsa, eu preciso ter uma vida sacramental. Afinal de contas, a vida cristã, ela não se dá pelo uso de crachá ou simplesmente pela certidão do batismo. Não é a certidão de batismo que nos leva para o céu. São as nossas escolhas do dia a dia, é a vida de santidade que nós vamos deixando o Espírito forjar em nós no decorrer da nossa caminhada e que de maneira muito particular para nós cristãos católicos, nós temos uma dependência estreitíssima da vida sacramental. Então eu dependo do sacramento da confissão, eu dependo do sacramento da Eucaristia. Não é uma dependência insana, é uma consciência daquilo que o sacramento produz, do efeito da graça na minha alma. Então, sabendo do efeito da graça na minha alma, eu dependo, uma vez que eu tenho a liberdade de ir buscar e a igreja a liberdade de oferecer. Se as coisas mudarem, nós sabemos o futuro, Deus terá os seus meios, mas hoje, aonde existe liberdade das duas partes, é possível que não haja outro meio para nós. Agora, se um dia não houver liberdade das duas partes, Deus saberá o que fazer. Afinal de contas, Deus é Deus, e Deus é maior que o próprio sacramento, não é mesmo? Que você possa entender, uma pessoa que mora lá numa ilha, aonde não tem a igreja católica, vamos supor, lá no meio do Oceano Pacífico tem uma ilha e lá não tem nenhum tipo de favor prestado pela igreja, não há missionários da igreja lá, um exemplo, Como que essa pessoa, que de repente é católica e que agora está vivendo numa condição lá, vai fazer para viver a sua fé, para receber a graça? Deus tem os seus meios, Deus tem o jeito de agir próprio dele, mas aonde eu tenho uma igreja, aonde eu tenho a liberdade de ir e vir, e a igreja também tem a liberdade de ir e vir, de oferecer os seus serviços, de oferecer os mistérios, de administrar os sacramentos, Deus, Ele condiciona o fiel a isso. É um gesto de humildade que Deus pede da nossa parte. Até para que a gente não caia naquela arrogância de querer dizer assim, Deus eu aceito, mas a igreja eu não aceito. Como muitos, infelizmente, vivem essa realidade. Basta eu crer em Deus, como uma vez uma pessoa falou para mim. Para mim, basta eu crer em Deus e já está bom. O diabo também acredita em Deus, não é? Mas ele não deixa de ser diabo. O demônio continua sendo demônio. E ele sabe que Deus existe, ele crê que Deus existe. Mas o demônio não comunga, o demônio não confessa. O demônio é altivo, orgulhoso, ele não muda. Agora, para nós não deve ser assim. Para nós que queremos de fato buscar uma vida cristã, uma vida católica, para nós que nos preocupamos muito mais com a salvação da nossa alma do que com outros tipos de salvação que às vezes nós queremos ter, esse contexto, por exemplo, hoje que nós estamos vivendo no ano de 2020, que é um contexto de pandemia. Quantas pessoas, católicos, que são contra a igreja administrar os sacramentos nesse tempo de pandemia,
Por que são contra? Porque tem medo de morrer, tem medo de se contaminar, tem medo de se contaminar, tem medo de morrer, mas não tem medo de ir para o inferno. Então não conhece de fato o que são os sacramentos da igreja. Em outros momentos, outros fatos da história, situações de pandemia foram enfrentadas de forma muito mais audaciosa. Não é? Nós estamos vivendo hoje num momento onde nós recuamos muito facilmente, e recuamos facilmente porque nos preocupamos mais com a vida daqui, não que não devamos valorizar e prezar, porque a vida é um dom e é sagrado, mas essa vida daqui, por mais que eu cuide dela e que eu zele por ela e devo fazer, uma hora ela vai acabar, né? E o que vai garantir a minha bem-aventurança eterna não é o uso de máscara, o álcool em gel, não é ficar trancado dentro de casa recebendo comunhão virtual, né? O que vai garantir é esta liberdade que eu tenho de ir buscar, né? É de fato querer, é ser ousado, né? E eu preciso ser ousado, você precisa ser ousado. Mas, fecha parênteses, vamos o que a igreja nos ensina sobre os sacramentos. Esse abre e fecha parênteses é um pensamento meu, uma reflexão minha, né? Mas vamos para aquilo que o padre Antônio Royo Marim vai falar na Teologia da Perfeição Cristã. Se você por um acaso tiver o livro, né, da editora Magnífica, que você quiser acompanhar, está na página 408, no parágrafo 290, aonde o padre Royo Marim vai dizer assim: toda a vida cristã consiste essencialmente na nossa incorporação em Cristo, em nossa própria cristificação. Mas Cristo nos aplica sua vida divina, principalmente através dos sacramentos, que se convertem, portanto, em fonte primária e fundamental de nossa vida sobrenatural. Então veja, vou ler de novo. Toda a vida cristã consiste essencialmente na nossa incorporação em Cristo, nossa própria cristificação. Mas Cristo nos aplica sua vida divina, principalmente através dos sacramentos. Isso é, toda a minha vida cristã, ela consiste no meu processo de incorporação à vida de Cristo. Só que qual é o processo por excelência que isso se dá? Vai dizer o padre Royo Marim, principalmente através dos sacramentos, que se converte, portanto, em fonte primária, quer dizer, é o que mais essencial e fundamental para a minha vida sobrenatural, isto é, para que eu possa viver a vida da graça, né? E ele prossegue: por eles, todos os efeitos da redenção adquiridos globalmente na cruz chegam até nós. Deus instituiu um modo novo, supra-histórico e espacial, para perpetuar em meio a nós a realidade do sacrifício redentor e a ação pessoal do Salvador em cada uma de nossas vidas, sobre cada uma de nossas almas. Através dos ritos simbólicos da Igreja, os sacramentos perpetuam os gestos de Cristo. Veja o que a Igreja nos ensina, não é? Veja o que a Igreja nos traz. Porque isso é teologia da igreja. Para que eu possa participar da vida da graça, eu devo e posso, né, ter oração pessoal, devo e posso ter uma vida de piedade, de devoção, devo e posso, né, ter uma espiritualidade própria, né, buscar de repente a minha identificação com alguma escola de espiritualidade, mas existe um meio primordial, essencial, que se chama sacramentos, e sem eles
não acontece esse processo de incorporação da vida sobrenatural. Isto é, eu não vou sendo enxertado de maneira fecunda, de maneira a produzir frutos na videira verdadeira que é nosso Senhor Jesus Cristo. E se o ramo não é enxertado no tronco, não produz fruto algum. É o que nos diz o próprio Cristo no Evangelho de São João, no capítulo 15, onde ele vai dizer da videira verdadeira. Então eu preciso ser incorporado no mistério de Cristo. Depois o padre Royo Marim vai dizer: através dos ritos simbólicos da igreja, os sacramentos perpetuam os gestos de Cristo. Isto é, os sacramentos, existem ali na celebração dos sacramentos gestos que são simbólicos para que nós possamos entender o que está acontecendo ali. Isso nós vamos ver depois um pouquinho mais para frente, quando de maneira individual nós tratarmos de cada sacramento. Nós vamos ver que cada gesto simbólico, na verdade, ele tem por detrás uma realidade espiritual imensa, mas existe aquele gesto para que nós possamos entender a graça que está acontecendo por detrás dos gestos. E aqui, quando nós dizemos gesto simbólico, nós não estamos querendo dizer de gesto teatral, nós estamos falando de um gesto anamnésico, não é? Isto é, que atualiza os acontecimentos da vida de Cristo para a minha alma, para que assim eu possa ser incorporado na vida sobrenatural de Cristo, na vida sobrenatural da graça. O Catecismo da Igreja Católica, ele vai prosseguir, nós vamos pegar ali o parágrafo 1086, parágrafo 1086, aonde vai dizer o seguinte: assim como Cristo foi enviado pelo Pai, da mesma forma Ele mesmo enviou os apóstolos, cheios do Espírito Santo, não só para pregarem o Evangelho a toda criatura, anunciarem que o Filho de Deus, por sua morte e ressurreição, nos libertou do poder de Satanás e da morte e nos transferiu para o reino do Pai, mas ainda para levarem a efeito o que anunciavam, a obra da salvação por meio do sacrifício e dos sacramentos, em torno dos quais gravita toda a vida litúrgica. Então veja, Cristo, no seu mistério de amor, no seu mistério de misericórdia para com os homens, enviado pelo Pai, da mesma forma que enviado pelo Pai, ele repete este gesto com os apóstolos, enviando os apóstolos cheios do Espírito Santo, como falamos no início dessa formação, Atos dos Apóstolos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria no cenáculo, e esses homens cheios do Espírito Santo saem para anunciar ao que? A manifestação da igreja. Eles vão fazer o que? Anunciar o Filho de Deus, morto e ressuscitado, que nos libertou do poder do demônio e da morte e nos transferiu para o reino do Pai. Mas mais ainda, não é só um anúncio, não é simplesmente anunciar Jesus Cristo morto e sepultado e anunciar que Ele nos libertou do poder do demônio e do pecado, mas mostrar isso de forma palpável na vida de cada fiel. E isso se dá como? Através dos sacramentos, vai dizer a doutrina da igreja, em torno dos quais gravita toda a vida litúrgica. Vamos exemplificar um pouco para entender isso? Como que eu sei de maneira palpável que Cristo me liberta do poder do pecado, do poder de Satanás? Eu vou me arrepender do meu pecado, eu vou ter um propósito de vida autêntico
e eu vou levar ao sacerdote, através do sacramento da reconciliação, sacramento da penitência, da confissão. Eu vou lá, eu vou contar os meus pecados, eu vou expor a minha miséria, e o sacerdote então, impondo as mãos e pronunciando a fórmula da absolvição, eu vou receber na minha alma o efeito da redenção de Cristo, que perdoa os meus pecados e que vence o demônio. Então não é só anunciar. O anúncio é uma coisa: Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, Ele liberta o homem do pecado e do demônio. Mas como que eu recebo isso? Através dos sacramentos. Não é? Através dos sacramentos, de maneira muito particular, do sacramento da penitência. Um outro exemplo: Jesus Cristo nos fez filhos do Pai. Não sou mais simplesmente uma criatura de Deus, eu sou filho no Filho, eu participo dessa filiação divina. Jesus Cristo conquistou isso para mim. Como é que eu recebo isso? Sacramento do batismo. Jesus Cristo disse: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não terá vida eterna. Tá, mas o Evangelho é muito bonito, como é que eu recebo isso? Sacramento da Eucaristia. Então não é só uma questão do anúncio, mas é fazer com que o anúncio, através de um gesto simbólico, se torne real, se torne hoje. Que a palavra de Deus não fique situada lá 2000 anos atrás, mas hoje, agora. Como que Deus age? Como que isso se concretiza? Através dos sacramentos. Isso é maravilhoso, porque nós vamos percebendo que a vida sacramental, ela não é um adorno da vida cristã, ela não é uma opção, ela não é um enfeite, não é como um anel que eu posso pôr e tirar a hora que eu quiser. Não, é essencial, é o coração da vida cristã, é a vida sacramental, e nós precisamos viver isso com autenticidade. À medida que nós vamos estudando, nos aprofundando, nós vamos percebendo que isso é apaixonante, até onde Deus foi para comunicar a sua graça aos homens. E para finalizar essa introdução de hoje, eu gostaria de pegar o artigo 1089 do Catecismo da Igreja Católica, que diz assim: na realização de tão grande obra, por meio da qual Deus é perfeitamente glorificado e os homens são santificados, Cristo sempre associa a si a Igreja, sua esposa diletíssima, que o invoca como seu Senhor e por ele presta culto ao Eterno Pai. Então, na realização desta obra, que obra? A vida da graça, a vida sacramental, Deus associa a si a Igreja. A Igreja está associada diretamente a Cristo, porque a Igreja é sua esposa diletíssima, que o invoca. E o invoca como? Através da vida litúrgica. E através desta vida litúrgica, ao seu Deus, ao seu Senhor, presta culto eterno de adoração ao Pai. Veja, então, tem como viver uma vida sobrenatural da graça sem a Igreja? Tem como viver uma vida sobrenatural da graça dispensando os sacramentos, colocando de maneira apática a vida sacramental? De forma alguma. É um tesouro. Porém, não são enfeites, é algo essencial. Quando eu digo que é um tesouro, eu digo que é a grande riqueza que existe na igreja. Quando as pessoas falam, a igreja católica é rica, realmente, ela é muito rica, ela é super afortunada, porque ela tem os sacramentos. Ela é capaz de perdoar os pecados, ela é capaz de dar a carne e o sangue de Cristo, ela é capaz de tornar homem e mulher uma só carne, ela é capaz de perpetuar a sucessão apostólica. Ela é capaz de de conferir ao enfermo o sacramento de cura, a unção dos enfermos. Enfim, capaz, através da pia batismal, de fazer novos filhos para Deus.
Olha que maravilha! Existe riqueza maior do que essa? Bem-vindo à riqueza da Igreja Católica, os seus sacramentos. Que Deus nos ilumine com o seu Espírito para que possamos, formação por formação, ir entendendo melhor o que é uma vida católica, o que é ser católico, o que é uma vida sacramental. Que o Senhor nos dê a sua graça e que Maria, Mãe da Igreja, interceda por cada um de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.